Oi, 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 oi você, bem-vinda, bem-vindo, aqui é o Ivan de Marco para mais um episódio do podcast É Sempre Sobre Pessoas. E o tema de hoje é um tema que causa um pouco de controvérsia, porque hoje eu vou contar para você aqui qual é o meu entendimento de como nós humanos nos tornamos a espécie dominante no planeta Terra, né? Existem inúmeras teorias, existem muitos pensadores que caminharam nas suas direções, né? Estudaram para chegar em aproximações, porque de fato ninguém que está vivo hoje estava lá para ver algumas coisas. O camarada não estava lá para ver como as coisas aconteceram, né? Mas é uma pergunta bem interessante na área da antropologia, na área das ciências naturais, na área das ciências que estudam os seres humanos. É uma pergunta interessante de se fazer. Como é que a gente, né, chegou nesse lugar onde é a gente que domestica os animais e não eles que domesticam a gente, né? Sendo ainda mais assim atual e até assim chamando a atenção para uma questão que é real, né? Como é que a gente vive então hoje esse troço que a gente chama de antropoceno, né? Que é o momento então que nós chegamos ali talvez à última fase da nossa relação com a Terra, que é a fase em que a gente agora está dominando a Terra por completo e a gente está percebendo já consequências, a maior parte delas nada positivas para nós, né? Então, é um tema, uma pergunta, essa pergunta, esse tema que a gente está tentando agora enfrentar aqui, que é como é que nós nos tornamos essa espécie dominante, ele é um tema bacana de conversar, né? Até já de cara aqui no podcast, sugiro que você comece pensando aí, quem sabe você depois pode no final do meu podcast aqui, no final do que eu tenho para dizer, você pode dizer o que você concorda, o que você discorda, enfim, eu vou adorar debater isso fora daqui. Mas o fato é que eu vou trazer uma visão muito particular minha, baseada em algumas coisas que eu sei da ciência, que não invalida outras visões. Há outros meios de explicar como isso aconteceu, né? Mas o fato é que em algum momento na história das espécies que estavam vivas no planeta Terra, em algum momento a nossa espécie começou a ganhar um certo destaque e a partir daí a nossa espécie foi dominando as outras espécies, né? Se a gente for se basear um pouco num autor, um autor contemporâneo, um cara que, assim, que muitas vezes é gostoso, é interessante ouvi-lo falar, né? Estou falando do israelense Yuval Harari, que escreveu três livros que eu recomendo demais a leitura, né? Escreveu o Sapiens, escreveu o Homo Deus e escreveu 21 lições para o século XXI. Se você pegar as ideias do Yuval Harari, principalmente as que estão no livro Sapiens, você vai ver, assim, de um jeito bem resumido, que ele diz assim, olha, os seres humanos se tornam a, a espécie dominante aqui da Terra porque eles passam por três grandes revoluções. A primeira grande revolução que os seres humanos passam, ela acontece mais ou menos 70 mil anos atrás. 70 mil anos atrás. E ele chamou essa revolução de grande revolução das habilidades cognitivas dos seres humanos. Foi quando a gente começou a ter ali, vamos dizer, dentro do cérebro, dentro do sistema nervoso, foi quando a gente começou a ter condições de ter o que a gente chama hoje de pensamento abstrato. Foi quando a gente pôde começar a imaginar coisas. Foi quando a gente pôde começar a falar de coisas que não existiam no mundo real. Então, você não falava mais só da pedra ou da espada, ou você podia inventar uma história, né? Isso foi uma coisa que aconteceu com a nossa espécie de 70 mil anos para cá, né? E isso foi uma coisa bacana porque isso instituiu entre os seres humanos naquela época, né? Entre a espécie que teve esse privilégio, então, de começar a perceber isso, isso instituiu um novo modelo de comunicação,
ou seja, essas espécies passaram a conversar umas, né, os membros dessa espécie passaram a conversar uns com os outros, e nessas conversas, inevitavelmente, começavam então a se formar grupos que tinham então preferências parecidas, então a gente começa a ver culturas sendo culturas nascendo. E uma das definições que eu sei que o Harari gosta muito de usar é que, né, a função de grupos e a função de culturas, ela é essencialmente para que aquelas pessoas cooperem entre si. Então, o resultado final essa primeira revolução que ele fala, que é a revolução das habilidades cognitivas, é que você, depois dessa revolução, você vai ter uma espécie humana que já consegue não só ter essas vantagens abstratas a partir do pensamento, mas já consegue se organizar de uma certa forma em turminhas, e essas turminhas, de uma certa forma, já colaboram entre si, elas já têm uma certa estrutura social, elas já se identificam umas com as outras. Passa mais algumas dezenas de milhares de anos e chega uma segunda grande revolução, através das histórias que o Harari conta, que é a que ele chamou de Grande Revolução Agrícola. Grande Revolução Agrícola. E aí você já imagina o que aconteceu. Aconteceu o seguinte: os homens, né, e as mulheres, os membros da nossa antiga espécie, aqueles nossos tataravós, né, aqueles que viveram ali 12 mil anos atrás, eles de repente conseguiram eh, plantar e colher da plantação. Então, eles começaram a perceber que eles poderiam viver em um lugar só. Eles conseguiram fazer aquilo que a gente chama na ciência de sedentarismo, né? O sedentarismo é um horror para um profissional, por exemplo, como eu, que sou personal trainer. A gente fala sedentarismo é sinônimo de coisa ruim, mas nesse contexto, o sedentarismo de um grupo, o sedentarismo de uma espécie, significa que aquela espécie não precisa mais viver como uma espécie nômade em busca de comida. Isso significa, por exemplo, mais segurança para a espécie, significa que aquela espécie vai poder procriar com mais facilidade, então garante um futuro maior para aquela espécie diminui o risco de extinção, né, vai se extinguir com mais dificuldade aquela espécie. Aí então, uma vez podendo se estabelecer no lugar, os seres humanos puderam começar a plantar, a ter colheitas, puderam começar a domesticar animais, né? Então é ali a partir de 12 mil anos atrás que os seres humanos começam a perceber que os animais, aliás, os seres humanos sempre souberam que não eram, né, nós humanos, nem lá atrás, quando a gente tinha pelo no corpo inteiro, a gente já sabia que a gente não era o animal mais forte, a gente já sabia que não era o animal mais rápido, a gente já sabia que não era o animal mais adaptado à água, a gente sabia que não era o animal que sabia voar, né? A gente sabia de muitas limitações, né? Mas o que aconteceu ali a partir desse momento dessa revolução agrícola aqui, ao poder ficar mais tempo, né? E aí eu estou falando talvez não de uma geração, estou falando de um contínuo de gerações que já está habitando um pedaço de terra há um bom tempo, eles começam a perceber, por exemplo, que um cavalo pode ajudar a puxar um arado, né? E aí isso começa a trazer muito mais produção, muito mais comida para aquela família, né? Então vocês imaginem ali que a partir desse momento esses fenômenos de sedentarização, eles começam a ter como consequência um aumento de densidade populacional nos locais onde essas pessoas vão se concentrando e onde esses fenômenos vão acontecendo. E claro que nessas primeiras aglomerações, o que a gente acaba vendo é também o desenvolvimento, então, de novas tecnologias, por exemplo, o arado puxado pelo cavalo, e a gente começa a ver que as sociedades vão ficando um pouco mais complexas, né? Então começam a surgir coisas como, por exemplo, uma casa
onde tem um cômodo íntimo, um cômodo onde né, começa a se pensar no conceito de monogamia, porque em alguns aspectos a monogamia ela não é uma questão como é hoje, uma questão assim de se você foi traído ou não. 12 mil anos atrás, monogamia significaria o seguinte: olha, esse filho, quando ele tiver com uma idade em que ele pode trabalhar, se ele for meu filho, ele vai trabalhar para mim. Se ele for seu filho, ele vai trabalhar para você. Então, a monogamia tinha um pouco essa ideia ainda muito ligada ao trabalho para sobreviver. Né? Nós não estamos falando aqui do mundo capitalista, nós estamos falando de alguma coisa que está muito mais para trás. E aí, essa foi a segunda revolução, segundo o Harari, né? E aí a gente tem ali, a partir do século XVI, lógico, uma coisa que já está muito mais super bonder com a gente aqui, a partir do século XVI, e ali ganhando uma aceleração na velocidade da luz, na década de 90, com a chegada da internet, a gente tem a revolução científica, que aí marca de maneira absurda o domínio pleno do homem sobre a natureza. Quer dizer, a gente está, então, no momento em que a gente adquiriu já tanto e tanto e tanto conhecimento sobre o mundo, e talvez até sobre algo que está fora do mundo, a gente adquiriu conhecimento sobre a Lua, sobre, né? A gente adquiriu tanto conhecimento que hoje a gente é capaz de transformar o mundo. Mas a gente também já adquiriu bastante conhecimento sobre outras coisas, e né, eu estou mostrando aqui na tela para quem está vendo esse podcast pelo YouTube, eu estou mostrando na tela o meu iPhone. A gente também conseguiu conhecer muita coisa e desenvolver tecnologia que também facilita demais a nossa vida. Então, contado pelo Harari, é mais ou menos assim que os seres humanos se tornaram a espécie dominante no planeta. Se você olhar outros autores, você vai ver que alguns vão assim puxar a sardinha para o lado da questão da inteligência. Eles vão dizer assim que ocorreu alguma coisa, eles vão até tentar explicar o que foi essa coisa na cabeça de uma determinada espécie, e aquilo foi fazendo com que o cérebro daquela espécie fosse formando novas conexões, e aquilo então fez com que aquela espécie passasse a construir ferramentas e uma outra espécie não, aquela espécie pudesse então eh, eh, fazer, fazer escolhas melhores do que outra espécie. Então, tem os pesquisadores, os pensadores que vão dizer: olha, foi a inteligência que levou o ser humano a ser dominante. Tem uma. Tem uma corrente que eu também gosto bastante, que é a corrente que fala da comunicação e da linguagem. Essa para mim, é uma das mais legais, né? O que diz que o que diferencia mesmo o ser humano das outras espécies é ter podido desde muito cedo, ter sentido, parece, desde muito cedo, uma espécie de necessidade absurda de interagir, de se comunicar, de primeiro de se juntar em grupos, porque ao se juntar em grupos a chance de morrer era menor, mas uma vez estando em grupos, começou a surgir a necessidade de conversar uns com os outros, né? E é curioso que, se você já teve vários cachorros, ou se você conhece alguém que tem vários gatos, você repara que quando esses gatos eles vão deitar no mesmo sofá ou vão deitar estão no mesmo lugar, você não vê eles conversando, né? Os seres humanos eles tiveram isso desde muito cedo. As espécies ali um pouco depois do Australopithecus, né? Aí nós estamos falando talvez dos Neandertais e aí vai para os Sapiens depois. Eram espécies que eram assim, elas tinham um drive para conversar, para interagir, mesmo que naquela época a linguagem fosse ainda algo extremamente rudimentar, que era mais grunhidos e gestos do que propriamente palavras, né? O que a gente está fazendo aqui é nos comunicarmos nesse momento em português. Era muito, naquela época era muito mais através de grunhidos, mas eles faziam isso, eles tentavam contar uns para os outros o que estava acontecendo na vida deles. Então, há uma frente de pesquisa que diz que os seres humanos tornaram-se dominantes, principalmente porque passaram a dominar a linguagem.
Há aqueles que dizem que a espécie humana, né, esses são mais darwinistas, eles dizem a espécie humana ela não é a mais rápida, não é a mais forte, não é a mais a que consegue voar melhor, que consegue nadar melhor, mas é uma espécie que é muito adaptável. Então, ela se adapta muito bem a um conjunto muito diverso de situações e, por isso, talvez tenha conseguido não desaparecer com tantas mudanças que o mundo passou. É um bom jeito de pensar também. E aí tem duas que já foram faladas aqui, que na verdade são misturas de outras coisas, né? Tem gente que diz que nós humanos vivemos e atravessamos todos os perigos e chegamos a ser dominantes, porque nós, num determinado momento, entendemos que ou a gente se junta né, ou a gente coopera todo mundo junto e, e prevalece, ou então a gente vai morrer como espécie, né? Então, essa ideia de organização social foi algo importante, e tem gente que diz que foi até a capacidade de inovação, né? Inovação seria criar coisas novas, seria você poder olhar uma pedra e um pedaço de pau e pensar, poxa, se eu pegar essa pedra e afiar bem essa pedra, e eu pegar e amarrar essa pedra num pedaço de pau bem amarrado, eu construí uma lança, né? Essa capacidade de inovar, que isso também teria sido um fator importante que tornou o ser humano a espécie dominante do planeta. Bom, eu concordo com praticamente todas que estão aí, cada uma delas tem o seu valor, eu não vou nem citar os autores, porque eu coloquei até assim uma cola na minha tela aqui para não me perder e não deixar nenhuma dessas seis, um, dois, três, uma, duas, três, quatro, nenhuma dessas cinco de fora, porque você provavelmente, se esse é um tema que te interessa, logo que acabar o podcast, você vai sair pesquisando para saber qual que foi e tal, mas eu vou querer te trazer a minha impressão, a minha ideia a respeito disso agora. Todas essas aqui são muito válidas, todas têm, inclusive, volumes, assim, né? Volume suficiente de estudos de trabalho, hipóteses que param em pé, e não tem nada de errado com elas, tá? Mas o que passou a acontecer no meu pensamento foi o seguinte: eu vou pegar e eu vou rebobinar, vou pegar a máquina do tempo e eu vou um bocado mais para trás do que foi o Harari. O Harari começou a falar para nós de 70 mil anos para cá. Eu queria que você agora imaginasse assim os nossos parentes evolucionários, aqueles assim dos mais antigos, aqueles que de fato são talvez os mais parecidos com a espécie que a gente chama hoje de macaco, né? Imagine que, na sua cabeça, imagine essa espécie, né? Então, vai pensando na sua cabeça, assim, tentando voltar no tempo, mas não é voltar no tempo só para quando você tinha 15 anos de idade, né? Vai voltando gerações e gerações e gerações, vai pensando no planeta Terra como ele era, vai voltando, vai fazendo o exercício de voltar, até que você vai chegar ali numa espécie de animal, porque nós descendemos desse animal, né? Há um descendente, tá certo? Nós não somos até onde eu sei, nós não somos uma espécie que foi colocada dentro desse planeta assim alienígena, nós viemos de outra espécie que estava aqui, quer dizer, nós evoluímos de uma espécie que estava aqui. Então eu peço que você faça esse exercício agora na sua cabeça. É fácil, é só você pensar num filminho, se precisar, feche os olhos e vai tentando pensar assim, putz, como era seu pai, seu avô. Aí vai pensando assim, o avô do seu avô, tá? Aí vai o avô do seu avô. Depois você vai chegar uma hora que você vai falar, porra, mas eu já voltei para antes de Cristo. Legal, continua voltando. Pensa lá no avô do avô, do avô. E numa hora você vai conseguir chegar num. Né, uma hora você vai perder o número, mas você vai conseguir entender o que eu estou falando. Você vai
Você vai falar, porra, Ivan, chega de me encher o saco com essa merda de ficar me mandando voltar aqui. Eu já entendi que você quer que eu lembre que eu era um macaco, uma macaca lá, com as quatro mãos no chão, babando, gritando e o cacete. Beleza, é isso mesmo que eu quero. Quero que você, né, se pense sendo esse animal. Beleza. O meu entendimento de que esse animal, então, se torna a espécie dominante, é o seguinte: este animal, como todos os outros contemporâneos de sua época, ele não viveu em cidades, né? Como São Paulo, como sei lá, Campinas, ele não viveu em cidades, né? Ele viveu na mata, ele viveu nas savanas, né? E em algum determinado momento, esse animal que se deslocava com as quatro patas no chão, em algum momento esse animal teve foi uma necessidade de tirar as patas dianteiras do chão para usá-las para fazer outra coisa. Então, ainda é assim, vamos dizer, motivo de discussão, por que é que saiu da posição quadrúpede e foi para a posição bípede? Ainda é um mistério, né? Ainda existe um mistério em torno disso. Por que que saiu da posição quadrúpede para ir para bípede? Uma das hipóteses é que numa determinada região muito grande onde essas espécies habitavam, o mato ele era mais alto. Então, para que aqueles nossos irmãos, né, pudessem enxergar melhor, eles tinham que andar muito mais tempo com as duas patas para fora. Imagina um cachorro que você ensina ele a ficar com as duas patas assim, eles tinham que andar por muitos quilômetros com as duas patas para cima. E isso geração atrás de geração, porque isso fazia com que eles pudessem achar comida, isso fazia com que eles pudessem se proteger de predadores, enfim, eles conseguiam ver acima do mato, porque quando eles estavam abaixo do mato, não tinha como eles verem isso. Uma outra hipótese, para a gente ter ficado na posição bípede, é que, olha só que interessante, naquela época, um macho que se impusesse, ou seja, que se né, que se postasse como um macho bípede de peito aberto, olha a linguagem corporal, né, do amor. Já, aliás, tem um filme incrível chamado A Guerra do Fogo, que se você não gosta, se você não está afim de assistir esse filme com uma lente um pouco antropológica, não vai ser um filme muito legal para você, porque o que você vai ver lá vai ser um monte de macaco fazendo guerra, sangrando e trepando. Mas se você é um filme que você quer analisar por uma ótica assim mais interessante dessas coisas que a gente está falando exclusivamente hoje, esse é um filme interessante. Então, uma outra hipótese é, na hora do acasalamento, os machos, eles queriam ficar em dois pés para poder chamar a atenção da fêmea, né? Isso era uma outra situação interessante. Outra situação é, num dado momento, vocês podem imaginar que não tinha pílula anticoncepcional, né? Então essa galera ia andando ao longo das savanas ali para encontrar coisas para comer e, meu amigão, era uma fábrica de fazer criança atrás da outra, né? É muito mais fácil carregar uma criança se você está andando com os dois pés no chão, porque aí você consegue carregar uma em cada braço, duas em cada braço, dependendo do tamanho da criança, da idade dela e também dependendo do tamanho do pai e da mãe, né? Então, existem inúmeras, eh, vamos dizer assim, especulações, algumas mais evidentes e outras menos evidentes, do porquê, em algum momento da humanidade,
o porquê da gente ter tirado duas mãos do chão e ficado em pé com as duas mãos ali, uhul! Agora eu tô com as duas mãos fora do chão aqui e tô livre, tá? Então isso de fato aconteceu. Em algum, em algum momento isso aconteceu, tá? Agora, o que eu quero chamar a tua atenção aqui é para o seguinte: o bipedalismo, ou seja, o ato de tornar-se bípede, ele é, no meu entendimento, o verdadeiro disparador de todos os outros, todas as outras razões pelas quais a gente se torna, então, a espécie dominante no planeta. E eu vou aqui defender a minha opinião, mas muito bem acompanhado, muito bem suportado pela pesquisa de um colombiano que hoje mora nos Estados Unidos, chamado Rodolfo Linás, com dois L's no começo. O Dr. Rodolfo Linás, ele tem uma frase que, assim, quando eu conheci o trabalho desse cara, mudou a minha vida, mudou a minha percepção de exercício físico. O Rodolfo Linás, ele diz que aquilo que a gente chama de pensamento nada mais é do que a internalização de movimento. Ou seja, não é o pensamento que causa o movimento, é o movimento que causa o pensamento. Ele, ele não trabalha com a ideia de que o corpo e a mente são coisas separadas. Ele é o que a ciência chama de um uno. Ele é um cara que trabalha com uma ideia de não dissociação. Ele não é um dualista. Ele trabalha com a ideia de uma coisa só. E para ele, o papel do movimento humano é assim, é, ele é ele é crucial na formação da inteligência humana, na formação de tudo aquilo que o humano foi conquistar para então se tornar a espécie dominante, né? Eh, eu vou até me permitir ler uma coisa que eu separei aqui, que, olha, ele propôs que o sistema nervoso está envolvido na predição e na antecipação de movimento, e que essa habilidade é crucial para o controle motor. E ele sugere que o cérebro constantemente gera modelos internos do corpo e os seus movimentos, podendo assim predizer as consequências de diferentes ações e fazer ajustes em tempo real. Então, no geral, as ideias do Dr. Linás sobre o sistema nervoso e o movimento enfatizam a importância do movimento e do controle motor na evolução e função do sistema nervoso. E ele ainda argumenta que o sistema nervoso é fundamentalmente um sistema que é para controlar e gerar movimento, e que sem o movimento não há necessidade de um organismo possuir um sistema nervoso e muito menos um cérebro. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é que, olha só se você me acompanha aqui no meu pensamento. Nós estamos falando de intervalos de evolução que são intervalos muito curtos, tá? Então, vamos imaginar que evolucionariamente o intervalo que nós estamos falando para tudo isso estar acontecendo, assim, que é o cara que andava nas quatro patas, de repente começar a andar em duas, vamos imaginar que o intervalo ele é mais ou menos parecido com o tempo que vai levar para você deitar na cama, dormir hoje e acordar amanhã. O que aconteceu quando esse camarada que foi dormir com as quatro patas no chão um dia, e no dia seguinte ele acordou e ele percebeu que as duas mãos dele estavam livres. Além disso, ele percebeu que ele conseguia correr e ele tinha que dar conta de um jeito de se equilibrar completamente diferente do que ele tinha que fazer até então, só com duas pernas.
Aonde que você acha, né? Assim, se a gente estivesse numa live aqui, e eu vou voltar a fazer live logo, logo, porque eu tô louco de vontade de voltar a interagir direto com... Puta, fazer podcast é muito legal. Eu tô adorando, mas tá me fazendo uma falta falar ao vivo com as pessoas, mas imagina só, né? O camarada acorda e ele tem que dar conta, então, as mãos estão livres, os pés têm que se equilibrar, né? que, que parte do corpo que vai ser demandada? Né? Vai ser o estômago que vai ter que controlar as mãos? Vai ser o fígado? Vai ser o pâncreas? Não, é o cérebro. Então, de uma hora para outra, o cérebro daquele camarada, daquela espécie, ele vai receber uma quantidade enorme de demandas que ele nunca recebeu na vida. Todos aqueles neurônios que estão lá, eles vão receber uma quantidade de estímulos e variedades e coisas novas e tal. E é aí, é exatamente aí, depois que o ser humano ficou bípede e começou então a conseguir alcançar coisas, começou a pegar o pedaço de madeira e fazer aqui, e aí a fazer o fogo, e aí ter as habilidades dos dedos e tal, foi só quando isso aconteceu que o cérebro pôde crescer de tamanho. Por quê? Porque era tanta informação entrando, e os neurônios então começaram a precisar crescer, não só de tamanho, mas crescer em número, e aí, obviamente, teve que aumentar o tamanho do crânio. Pode olhar lá os grandes saltos de volume de massa encefálica vão acontecendo, e um dos grandes saltos acontecem, casam ali com momentos de bipedalismo, de momentos em que o ser humano se torna bípede. Um pouco depois que ele se torna bípede, o cérebro aumenta pra cacete. Por quê? Porque passa a ter uma demanda enorme. Se você ainda não entendeu o que eu estou te falando, deixa eu te contar uma coisa, presta atenção. Imagina que você vai dormir hoje, então, sei lá qual vai ser o teu ritual de dormir, você vai lá, toma seu banho, passa seu Victoria's Secret, é, faz a sua barba, corta suas unhas, toma o seu chazinho de camomila, faz a sua prática de yoga, sei lá qual é a sua, né, o seu, qual é o seu, sua higiene de sono. Vamos imaginar que você vai dormir, você deita na cama, imaginar que você tenha um companheiro ou uma companheira, então, ou vocês fazem dão um boa noite especial um para o outro, então não, é só um beijinho e tudo bem. E aí vocês dormem, muito gostoso. E aí amanhã, quando vocês acordarem, imagina que cada um de vocês acorda muito bem fisicamente, só que cada um de vocês acorda com mais dois braços cada um. Cada um de vocês acorda com mais dois braços. Então, o que passa a acontecer é que você começa a não ter mais só duas mãos, você tem quatro mãos. Entende? Então, você vai poder digitar no teclado do computador com quatro mãos. Você vai poder dirigir com quatro mãos. Você vai poder lavar louça com quatro mãos. Você vai poder jogar basquete, jogar vôlei com quatro mãos, jogar golfe, para poder nadar com quatro mãos. Quer dizer, não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Por favor, se você gostou desse troço aqui, deixa eu saber, porque isso para mim é de uma fascinação. Mas é isso que de verdade aconteceu. Claro que respeitado o tempo evolucionário, quando a gente fala que foi um tempo curto evolucionário, não é que foi de uma noite para um dia, verdadeiramente falando, mas foi num tempo curto, foi numa janela de alguns milhares de anos que isso se instituiu. Digamos, biologicamente, e que a partir daí os seres humanos foram usando as mãos e macacos me mordam se um deles já não tinha, naquela época, por exemplo, talento para tocar piano, mesmo que fosse de maneira rudimentar. Né? Então, o meu ponto aqui é, como eu sou um profissional do movimento humano, o meu ponto aqui para fechar essa nossa conversa aqui e terminar esse episódio, o meu ponto aqui é assim, olha, existem muitas teorias e muitas hipóteses que são quase todas têm o seu
tem um bom grau de evidências ou um bom grau de história para serem bem fundamentadas, né? E essa que eu contei para vocês também tem. Na minha, na minha crença, naquilo que eu acredito, foi o movimento, foi em algum determinado momento que o ser humano precisou ficar bípede, por exemplo, quando ele percebeu que se ele tivesse de 4 apoios, ele ia conseguir arremessar uma pedra, e essa pedra ia voar muito pouco. Então, quando ele descobriu que ele ficava em pé, ele podia arremessar essa pedra de muito mais longe, ou uma lança de muito mais longe, coisa que ele não conseguia fazer com 4 apoios, né? Então, no meu entendimento, ao ficar na posição bípede, isso causou uma enorme demanda, quer dizer, os membros precisaram demandar do cérebro. Vamos lá, cara, você vai ter que trabalhar agora que nem um louco. E o cérebro deu conta. O cérebro é uma máquina. Veja, o cérebro, entre outras coisas, o cérebro é uma máquina que foi criada para se adaptar, né? Então o cérebro foi lá e deu conta, e deu mas tão bem conta que ele até aumentou de tamanho. Ele foi capaz de ir aumentando de tamanho e de ir empurrando o crânio para fora, né? O cérebro mudou a estrutura óssea da cabeça humana, tá? E foi, no meu entendimento, no entendimento do Dr. Rodolfo Linhares, e tem outros pesquisadores que também pensam isso, é o movimento. O pensamento, a ideia do pensar, né, que é uma função cognitiva superior, a ideia do pensar, ela já é explorada e já existe assim tratados que tentam explicar como funciona o pensamento. Desculpe. Já tem tratados que tentam explicar como funciona o pensamento, que são extremamente complexos, extremamente bem fundamentados. Mas quando vem um cara como Rodolfo Linhares e traz uma teoria, traz pesquisa, e ele diz, olha, não, o pensamento não é o principal é o movimento. O pensamento ele é só a internalização do movimento. Aí é da gente rasgar a fantasia, né, bicho? Aí é de perder o controle, aí é de perder a linha. Um profissional de educação física que nem eu, quando eu ouvi isso mais de 10 anos atrás, eu falei, nossa, esse cara que eu preciso conhecer agora. Enquanto ele estiver vivo ainda, se Deus quiser um dia esbarrar ele, sei lá, pegar um autógrafo dele, assistir uma palestra dele ao vivo. Tem muito material dele na internet também, e ele parece ser um cara muito bem centrado e relativamente bem simpático, né? Um colombiano que mora nos Estados Unidos. Bom, é assim que a gente se tornou a espécie dominante. Agora, outro dia um amigo meu perguntou um negócio interessante para mim, que é como eu quero terminar essa apresentação. Ele falou assim, Ivan, de que adianta a gente saber quem é e como é que a gente se tornou a espécie dominante? A gente já sabe que nós que vamos ser a espécie que vai destruir, então não adianta nada saber quem foi que construiu. Eu não tenho esse pessimismo, e eu sei que ele falou isso brincando. Espero ter merecido até aqui o tempo e a atenção que você dedicou para mim. Se você gostou do podcast, por favor, não deixa de se inscrever aqui na plataforma que você ouviu ou assistiu. Faça suas perguntas, mande suas perguntas, no Instagram, no WhatsApp, em algum lugar você acha número de WhatsApp meu, aqui pelo YouTube, se você estiver assistindo esse podcast pelo vídeo do YouTube. Não pensa 2 vezes antes de falar comigo, porque vai ser um prazer poder conversar com você, tá bom? Se você puder também, se é um assunto que te agrada, compartilha esse podcast com mais gente e avalie a gente aqui com 5 estrelas, que isso sempre ajuda o podcast a aparecer cada vez mais para as pessoas que se interessam por pessoas, porque o podcast é de fato sempre sobre pessoas. Um beijo grande, um abraço forte e até a próxima. Tchau.